Eu matei o homem que destruiu minha família com as minhas próprias mãos, mas só depois de fazê-lo implorar por uma misericórdia que nunca veio. A barriga dela crescia como um segredo podre, e naquela noite, ela sussurrou o convite que rasgou o véu da hipocrisia familiar para sempre. Eu ri por fora, mas por dentro, o plano de vingança já fervia como o vinho do Douro no verão escaldante, lento, inexorável, e mortalmente doce. O ar em Lisboa naquela primavera de 2025 cheirava a jasmim misturado com o sal do Tejo, mas dentro da nossa casa em Alfama, o cheiro era de azedo, o azedo da mentira que se acumula como poeira nas escadas íngremes. Eu me chamo João, tenho 42 anos, e trabalho como engenheiro em uma firma de construção que reconstrói o passado da cidade, tijolo por tijolo. Minha esposa, Maria, é professora de História na Universidade de Lisboa, uma mulher de olhos castanhos que sempre parecem carregar o peso de séculos. Nós nos casamos há 8 anos, em uma cerimônia simples na sede de Lisboa, com o sino e quando promessas que agora soam como maldições. E então há Ana, a irmã mais nova de Maria, 28 anos, com sua barriga de 6 meses que parece uma acusação ambulante. Tudo começou em uma quinta-feira à noite, o tipo de noite em que o fado toca baixo nos bares do bairro e as pessoas fingem que a vida é uma canção melancólica, não um abismo. Maria havia insistido em um jantar familiar para fortalecer laços, como ela dizia, com aquela voz suave que esconde espinhos. Eu concordei, porque recusa-la sempre me custava mais do que aceitar. A mesa estava posta com o melhor que tínhamos, robalo grelhado com batatas a murro, salada de tomate com argãos frescos do mercado da Ribeira, e um jarro de vinho verde gelado que prometia refresco, mas entregava amargor. Ana chegou atrasada, como sempre, o vestido solto esticando sobre a protuberância que ela acariciava distraidamente, como se fosse um troféu em vez de uma ferida aberta. Desculpa o atraso, o trânsito na ponte 25 de Abril é um inferno, disse ela, beijando Maria na bochecha e me dando um abraço que durou um segundo a mais do que o necessário. Seus olhos, iguais aos de Maria mas mais afiados, como lâminas polidas, encontraram os meus por um instante. Eu sorri, porque é o que se faz em família. Sentamo-nos, e a conversa fluiu como o Tejo em maré baixa, superficial, arrastada, cheia de silêncios que ninguém quer preencher. Maria falava sobre os alunos, sobre como o ensino remoto da pandemia ainda deixava cicatrizes na mente dos jovens. Eles não entendem o valor do toque, João. O papel, a tinta, o suor da pesquisa nas bibliotecas empoeiradas. Eu assentia, cortando o peixe com precisão mecânica, pensando em como nossa própria vida havia se tornado remota, noites em que ela corrigia provas até altas horas, e eu ficava acordado, olhando o teto rachado, questionando se o humor era só inércia. Ana ria das histórias de Maria, mas seu riso era forçado, como o de quem ensaia para um palco vazio. Ela bebia água com limão, recusando o vinho com um aceno de mão protetor sobre a barriga. O bebê não gosta de álcool. Ele chuta como um jogador do Benfica quando eu tento. O silêncio caiu quando Maria perguntou, casualmente, sobre o pai. E o Ricardo? Ele vem para o ultrassom na próxima semana. Ana congelou, o garfo a meio caminho da boca. Ricardo era o ex-namorado dela, um corretor de imóveis de Cascais que havia sumido 2 meses antes, deixando para trás uma nota rabiscada e uma pilha de contas. Ele está viajando a negócios, murmurou Ana, os olhos baixos. Maria trocou um olhar comigo, o tipo de olhar que diz, vamos mudar de assunto. Mas Ana não mudou. Ela ergueu o queixo, e foi então que disse, com a voz baixa mas clara como o sino da igreja ao amanhecer, sabe, João, se eu precisasse de um homem de verdade para dormir comigo esta noite, você seria o primeiro na lista. O garfo de Maria tilintou contra o prato como um tiro. Meu coração parou, e o mundo encolheu para aquela mesa de madeira de castanha envelhecida. O silêncio foi ensurdecedor, um vácuo que sugava o ar, deixando apenas o zumbido distante de um motor de moto subindo a rua. Ana sorriu, um sorriso torto, como se tivesse jogado uma granada e esperasse os estilhaços. Maria a encarou, pálida como as paredes caiadas de Alfama. O que diabos você disse, Ana? A voz dela era um sussurro afiado, cortando o ar como navalha. Eu ri, um riso nervoso que ecoou falso. É a gravidez falando, mana. Hormônios, sabe como é. Mas por dentro, algo se quebrou. Não era só o choque, era o reconhecimento de uma verdade enterrada. Ana havia furtado antes, toques acidentais no ombro, mensagens de texto sobre conselhos de irmão mais velho que chegavam à meia-noite. Eu sempre ignorava, porque família é sagrada em Portugal, como o vinho da missa. Mas agora, com a barriga entre nós como uma testemunha muda, aquilo não era flerte. Era um desafio. Uma declaração de guerra. Maria se levantou abruptamente, a cadeira raspando o chão de azulejos com um guincho que me fez ranger os dentes. Vocês dois. Isso é doentio. Ana, você está grávida do meu marido. É isso. As palavras saíram como veneno, e Ana riu de novo, dessa vez com lágrimas nos olhos.
Não, Maria. O bebê é de Ricardo. Mas João. Ele me olha de um jeito que você não olha há anos. E eu estou sozinha, irmã. Sozinha com isso aqui. Ela tocou a barriga, e o gesto foi como uma faca girando no meu peito. Eu me levantei também, as mãos tremendo. Chega. Isso é ridículo. Vamos todos dormir e esquecer. Mas ninguém esquece em Lisboa. As ruas antigas guardam segredos como as catacumbas sob a cidade, e naquela noite, o meu começou a vazar. Maria saiu pisando forte para o quarto, batendo a porta com força suficiente para acordar os vizinhos. Ana me olhou, os olhos brilhando com algo perigoso, desejo. Ódio. E sussurrou, pense na proposta, João. Pode ser o que todos precisamos. Fiquei sozinho na cozinha, o peixe esfriando no prato, o vinho intocado. O Tejo lá fora lambia as margens como uma língua faminta, e eu me perguntei se era possível afogar um segredo no rio. Mas segredos não afundam, eles flutuam, inchados, até explodir na superfície. E o meu? Ele tinha raízes mais profundas do que eu imaginava. Naquela noite, deitado ao lado de Maria, que fingia dormir com a respiração rasa e irregular, eu revivi cada momento. Ana havia chegado a Lisboa há 4 meses, fugindo de Porto após o rompimento com Ricardo. Maria, sempre a protetora, a acolher em nossa casa temporariamente, transformando o escritório em quarto para ela. É família, dizia Maria. E o bebê precisa de estabilidade. Eu concordava, mas as noites em que Ana chorava no corredor, pedindo um copo d'água, e eu ia atendê-la de pijama, os olhos dela me devorando na penumbra, aquilo não era estabilidade. Era uma corda bamba sobre o abismo. Pela manhã, o sol entrava pelas janelas de guilhotina, pintando listras douradas no chão. Maria já estava na cozinha, o café forte borbulhando na cafeteira como raiva contida. Ana desceu as escadas devagar, a mão no corrimão, a barriga liderando o caminho. Bom dia, disse ela, como se nada tivesse acontecido. Maria não respondeu, servindo-se de torradas com manteiga e queijo da Serra da Estrela em silêncio cortante. Eu entrei, e o ar estava carregado, como antes de uma tempestade de verão no Algarve. Vamos fingir que ontem não aconteceu, perguntei, tentando injetar humor. Maria me fuzilou com os olhos. Fingir? Como você finge há meses, João. Eu vejo como ela te olha. E você? Você retribui. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Retribuir. Eu. O homem que trabalhava 12 horas por dia para pagar a hipoteca dessa casa que rangia como um navio fantasma. Mas a dúvida se instalou, uma semente venenosa. E se Maria estivesse certa? E se o cansaço do casamento tivesse aberto portas que eu nem sabia existirem? Ana sentou-se, pegando uma maçã do cesto e mordendo com um crânio que ecoou como acusação. Eu disse o que disse porque estou cansada de mentiras. Ricardo me deixou porque não aguentava a responsabilidade. E Maria, você vive no seu mundo de livros antigos, ignorando que João é um homem, não um móvel. Maria jogou o pano de prato na mesa. Saia da minha casa, Ana. Hoje. Volte para Porto ou onde diabos quiser, mas saia. O confronto explodiu então, vozes subindo como o vapor do café, acusações voando como pratos quebrados. Ana chorou, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto inchado da gravidez, e eu me senti um espectador em minha própria vida. Vocês dois são hipócritas, gritou ela. Casamento perfeito. Maria, você trabalha até meia-noite, e João passa as noites sozinho. Eu só ofereci o que ele precisa, calor humano. Eu aparei, a mão no braço dela, sentindo o calor da pele através do tecido fino. Pare, Ana. Isso não ajuda ninguém. Mas ajudou, de um jeito torto. Maria saiu para a universidade sem um beijo de despedida, os ombros rígidos como as muralhas de Belém. Ana e eu ficamos sozinhos, o silêncio agora cúmplice em vez de hostil. Ela me olhou, os olhos vermelhos mas determinados. Obrigada por não me jogares fora como o Ricardo fez. Eu sinto falta de alguém que me veja como mulher, não como um erro. Eu engoli em seco, o peso da barriga dela, do bebê, me ancorando no lugar. Você é família, Ana. Isso não muda. Mas mudou. Naquele momento, com o sol batendo nas azulejos azuis da parede, eu vi o abismo se abrir. E em vez de recuar, dei um passo à frente. Fique até encontrar um lugar. Por Maria. Por você. Ela sorriu, um sorriso que prometia tempestades. E assim começou a dança, lenta, perigosa, como o fado que ecoava das ruas abaixo. Eu não sabia então que cada passo me levava mais fundo no poço da traição, onde a vingança não é um ato, mas uma erosão da alma.
Os dias seguintes foram uma névoa de rotina fingida. Eu ia para o trabalho, supervisionando a restauração de um palácio encheado, onde o mármore antigo sussurrava histórias de reis caídos. Mas minha mente vagava para casa, para os olhares de Ana na cozinha, para as noites em que Maria chegava tarde, cheirando a papel velho e frustração. Uma noite, após uma discussão sobre finanças, a gravidez de Ana estava drenando nossas economias com consultas médicas. Maria explodiu, porque você a defende, João. Ela quer você. Admita. É paranoia tua, respondi, mas a voz saiu fraca. Naquela noite, Ana bateu à porta do nosso quarto às 2 da manhã. Não consigo dormir. O bebê chuta. Maria resmungou algo e virou as costas. Eu me levantei, irritado, e ele veio para a sala, onde nos sentamos no sofá gasto, uma xícara de camomila entre nós. Conte-me sobre Ricardo, pedi, para preencher o silêncio. Ela suspirou, a mão na barriga. Ele era charmoso, como os surfistas de Ericeira. Prometeu o mundo, mas quando soube da gravidez, fugiu para a Espanha. Disse que não estava pronto. Seus olhos se encheram de lágrimas, e sem pensar, eu a abracei. O cheiro dela, lavanda e algo mais primal, como terra molhada após a chuva, me envolveu. Você não é como ele, João. Você é sólido, como as pedras do Tejo. O abraço durou demais. Quando nos separamos, seus lábios roçaram minha bochecha, um beijo que não era de família. Eu me afastei, o coração martelando. Boa noite, Ana. Mas na cama, ao lado de Maria adormecida, o toque queimava como brasa. O que eu estava fazendo? Defendendo a honra de uma mulher que furtava com o proibido, enquanto minha esposa murchava ao meu lado. A rachadura se alargou na semana seguinte. Maria encontrou uma mensagem no meu telefone, nada explícito, só um obrigada pela conversa de ontem. Você me faz sentir viva, Diana. O inferno se desatou. Sua puta, gritou Maria para a irmã, que ouviu da escada. Ana desceu, furiosa. Eu ofereci honestidade. Você é que ignora ele, Maria. Anos sem sexo, sem toque. O que esperava? A briga foi épica, pratos voando, xingamentos em português cru que fariam curar os pescadores do cais do Sodré. Eu as separei, mas o dano estava feito. Maria fez as malas e foi para a casa da mãe a Sintra, deixando-me com Ana e o bebê que chutava como um lembrete vivo do caos. Agora somos só nós, disse Ana, os olhos brilhando. Eu assenti, mas por dentro, a semente da dúvida germinava, e se isso fosse o começo de algo pior? Sintra era um refúgio de névoa e palácios, mas para Maria, era prisão. Eu a liguei no dia seguinte, o telefone pressionado contra a orelha como uma confissão forçada. Volte para casa. Isso é loucura. Sua voz veio fria como o vento atlântico, casa. Com aquela serpente grávida rastejando na nossa cama. Não, João. Resolva você mesmo. Desligou, e o silêncio da casa vazia me engoliu. Ana estava no mercado, comprando pão de milho e azeitonas, então eu andava de um lado para o outro, o chão de madeira gemendo sob meus pés como uma queixa. Quando ela voltou, as sacolas cheias de produtos frescos do mercado da Ribeira, eu a confrontei. O que você quer de mim, Ana? Diga a verdade. Ela largou as sacolas na mesa, as azeitonas rolando como olhos acusadores. Quero o que toda mulher quer, ser desejada. Não como uma irmãzinha patética, mas como uma amante. As palavras pairaram, pesadas como o ar úmido de Lisboa após a chuva. Eu me aproximei, atraído pelo magnetismo perigoso dela, e por um segundo, imaginei ceder, os lábios dela nos meus, a barriga pressionada contra mim como uma promessa de vida nova. Mas recuei. Você é a irmã da minha esposa. Grávida. Isso é errado em tantos níveis que nem sei por onde começar. Ela riu, amarga. Errado. O que é certo na sua vida, João? Maria te trata como um irmão mais velho, não como marido. Eu te vejo como homem. Tocou meu braço, os dedos quentes, e algo em mim cedeu, não o corpo, mas a barreira mental. Conversamos por horas, sobretudo, a infância delas em uma casa apertada no bairro Alto, o pai alcoólatra que as abandonou por uma amante em Coimbra, a mãe que morreu cedo de câncer, deixando Maria como a rocha da família. Ana chorou, e eu a consolei, mas o consolo se transformou em confissão. Eu sempre invejei você e Maria. O casamento, a estabilidade. Mas agora. Agora eu vejo as rachaduras. As rachaduras. Elas se multiplicavam. Naquela tarde, enquanto Ana cochilava no sofá, eu revirei o quarto dela, um impulso baixo, mas necessário. Encontrei o diário escondido debaixo do colchão, páginas amareladas cheias de rabiscos furiosos.
Ricardo me fodeu e fugiu. Maria sempre a perfeita, João o herói. Por que não eu? E então, uma entrada que gelou meu sangue, hoje, toquei nele. Seu cheiro me faz lembrar do que é ser viva. Se Maria não o quer, eu tomo. Meu estômago revirou. Não era flerte inocente, era obsessão. Confrontei-a ao acordar. O diário, Ana. Porquê? Ela empalideceu, mas recuperou-se rápido. Porque dói, João. Dói estar sozinha com isso. Apontou para a barriga. O bebê é de Ricardo, mas quem o criará? Eu, sozinha, em um país onde mães solteiras são vistas como falhas. Lágrimas caíram, e eu me senti culpado por existir, por ser o alvo de sua dor. Abracei-a de novo, e dessa vez, o abraço se prolongou. Seus seios, cheios pela gravidez, pressionaram contra meu peito, e o calor subiu como vinho forte. Fique comigo esta noite, sussurrou ela. Só para dormir. Nada mais. Eu hesitei, o mundo girando como as ruas labirínticas de Alfama. Não posso. Mas não a mandei embora. Em vez disso, preparei jantar, sopa de peixe, simples e reconfortante, como as que a mãe dela fazia. Comemos em silêncio, o relógio tic-taqueando como um coração acelerado. Depois, ela foi para o quarto, e eu fiquei na sala, bebendo conhaque até o amanhecer, o gosto amadeirado na língua misturando-se ao sabor da traição iminente. Maria voltou 2 dias depois, os olhos inchados de noites sem sono. Eu pensei nisso tudo, disse ela, deixando a mala no hall. Ana tem que ir. Mas... Eu te perdoo, João. Se nada aconteceu. O se era uma lâmina. Beijamo-nos, um beijo seco como o Alentejo no verão, sem faísca. Ana assistia da escada, o rosto uma máscara de derrota. Eu vou amanhã, murmurou. Mas naquela noite, enquanto Maria tomava banho, Ana me puxou para o corredor. Uma última chance. Durma comigo. Prove que você me quer. Meu corpo traidor reagiu, o sangue correndo, o desejo primitivo acordando como um animal faminto. Mas a mente gritou não. Vai embora, Ana. Antes que destrua tudo. Ela foi, trancando-se no quarto com um soluço. Maria e eu fizemos amor aquela noite, forçado, como um ritual para exorcizar demónios. Mas no meio da escuridão, ouvi o choro de Ana através da parede, e soube que o demónio estava dentro de mim. Ana partiu na manhã seguinte, um táxi a levando para o norte, para Porto, onde alugaram um apartamento minúsculo com o pouco dinheiro que restava. Obrigada por tudo, disse ela a Maria, o abraço frio como mármore. Para mim, um olhar que prometia retorno, lembre-se da oferta, cunhado. O carro sumiu na curva da rua, e a casa pareceu maior, vazia, e quando com fantasmas. Mas o fantasma não foi embora. Mensagens começaram a chegar, sinto falta das nossas conversas, inocentes no início, mas carregadas. Maria as via, e a desconfiança envenenava nosso casamento como arsênico no vinho. Brigas explodiam por nada, um atraso no trabalho, um olhar para o telefone. Você ama mais do que a mim, gritava ela. Não, respondia eu, mas a dúvida era uma erva daninha. Uma semana depois, o telefone tocou à meia-noite. Era Ana, a voz trêmula, João, o bebê. Sangramento. Venha, por favor. Maria não viria. Meu coração parou. Dirigi como um louco pelas autoestradas escuras, o Mondego brilhando ao lado como uma serpente prateada, até o hospital em Porto. Ana estava na emergência, pálida sob as luzes fluorescentes, a mão na barriga. Eles dizem que é estresse, sussurrou. Mas eu sei a verdade. É solidão. Fiquei com ela até o amanhecer, segurando sua mão enquanto os médicos monitoravam. Maria, quando soube, veio de trem, o rosto uma tempestade. Você veio correndo para ela, acusou no corredor. E se fosse eu? É família, defendi-me. Mas o família soava oco. Naquela noite, no hotel barato perto do hospital, Ana me beijou, um beijo real, lábios macios e urgentes, o gosto de sal e medo. Eu retribuí por um segundo eterno, o mundo dissolvendo em desejo proibido. Então, parei, ofegante. Não. Isso acaba aqui. Mas não acabou. O bebê se salvou, um menino, e Ana nomeou Tomás, como meu avô. Para lembrar da força, disse ela. Maria e eu voltamos a Lisboa, mas o beijo era uma marca a ferro quente. Sonhos me atormentavam, Ana nua, a barriga redonda, chamando meu nome enquanto Maria assistia, olhos vazios. Acordava suando, o corpo traidor ereto, odiando-me.
A vingança começou devagar, sutil como a erosão das falésias do Algarve. Primeiro, investiguei Ricardo. Um telefonema para um amigo em Cascais revelou, ele estava em Madrid, vivendo com uma modelo espanhola, negando paternidade. Eu o encontrei através de redes sociais, um homem bronzeado postando fotos de iates. Enviou um e-mail anónimo, o bebê chora por você. Volte ou sofra. Ele ignorou, mas o gancho estava plantado. Então, Ana. Suas mensagens persistiam, e eu respondia, não com desejo, mas com manipulação. Conte-me mais sobre Ricardo. Ajude-me a ajudá-la. Ela despejava tudo, traições, mentiras, o ciúme que a corroía desde criança. Eu sempre quis o que Maria tem, confessou. E eu usava isso, sendo uma teia. Convidei-a de volta para um fim de semana de reconciliação, com Maria relutante concordando. Para o bem do bebê. O fim de semana em uma casa alugada em Óbidos, muralhas medievais nos cercando como prisão. Maria e Ana fingiam paz, mas o ar crepitava. Na segunda noite, após vinho tinto do Alentejo, Ana me seguiu ao jardim. Agora, João. Sem desculpas. Beijamo-nos de novo, apaixonado, o luar banhando-nos como cúmplices. Mas eu parei, sussurrando, espere. Tenho um plano para Ricardo. Mas você precisa confiar em mim. Ela confiou. E assim, a teia se apertou. Óbidos era um conto de fadas de pedra, com ruas empedradas que sussurravam segredos de rainhas esquecidas, mas para nós, era um palco de marionetes, eu puxando as cordas invisíveis. Voltamos a Lisboa com uma trégua frágil, Maria e Ana trocando sorrisos forçados, eu no meio, o titreiro sombrio. O beijo no jardim queimava em mim como cicatriz, não de prazer, mas de poder. Pela primeira vez, eu via o caos não como inimigo, mas como ferramenta. A gravidez de Ana, o colapso de Ricardo, a frieza de Maria, tudo era argamassa para minha vingança. Não contra elas, ainda não. Contra o vazio que nos devorava. De volta ao trabalho, eu mergulhei na restauração do Convento do Carmo, ruínas góticas que o terremoto de 1755 havia deixado como esqueleto exposto. A destruição revela a verdade, disse o arquiteto-chefe, um velho de barba branca como as gaivotas do Tejo. Eu assenti, pensando em como o terremoto da minha vida havia exposto as mentiras. Maria, casada comigo por segurança, não paixão. Ana, invejosa até o osso. Ricardo, o covarde que fugira. Minha vingança seria um terremoto pessoal, lento, sísmico, irrevogável. Comecei com Ricardo. Usando contatos na construção, tracei seus negócios em Madrid, um esquema de lavagem de dinheiro através de imóveis falsos. Um e-mail anónimo para as autoridades espanholas, com provas que eu fabriquei habilmente, faturas alteradas, transferências suspeitas. Não era crime, era justiça poética. Dias depois, uma notícia no Público, corretor português detido em Espanha por fraude. Ana ligou em pânico, é ele. O que aconteceu? Finjo surpresa, deve ser karma. Agora, foque no bebê. Ela veio a Lisboa para o ultrassom, Maria acompanhando com relutância. Na clínica em Belém, sob o céu azul do estuário, vimos Tomás na tela, um perfil minúsculo, coração batendo como tambor. Ele se parece com você, João, brincou Ana, e Maria enrijeceu. No carro de volta, a tensão explodiu. Pare de furtar na minha frente, gritou Maria. Ana rebateu, talvez se você furtasse com ele, eu não precisasse. Eu dirigi em silêncio, o motor rugindo como minha raiva contida. Naquela noite, Maria e eu discutimos até o amanhecer. Você a quer, admita. Ela chorava, o rosto contorcido como as gárgulas da Sé. Não é ela, é nós. Há quanto tempo não nos tocamos sem ressentimento? Beijamo-nos então, desesperado, corpos colidindo como ondas no Nazareno. Mas no clímax, fechei os olhos e vi Ana, não por desejo, mas por vingança. Usaria o corpo dela para machucar Maria, o coração dela para destruí-la. Ana ficou mais uma semana, alegando complicações. As noites eram tortura, ela perambulando de camisola fina, a barriga uma lua crescente, eu evitando seu quarto como praga. Uma noite, Maria adormeceu cedo com vinho, e Ana bateu à porta. Só converse, implorou. Cedemos à conversa, depois ao toque, mãos explorando, sussurros no escuro. Amo você, disse ela, e eu menti, eu também. Fizemos amor devagar, o corpo dela quente e acolhedor, a barriga entre nós como bênção profana. Culpa me invadiu como maré alta, mas a empurrei para o fundo. Isso era o plano, seduzi-la para expor sua fraqueza, depois traí-la como Ricardo fizera. Pela manhã, Maria soube, um fio de cabelo no travesseiro, o cheiro de lavanda no lençol. O inferno desabou. Seu porco.
Com minha irmã grávida. Ela me esbofeteou, a mão ardente como ferro. Ana, ouvindo, desceu chorando, foi culpa minha. Eu o seduzi. Maria riu, histérica. Vocês dois merecem um ao outro. Saia, Ana. E você, João? Divórcio. Amanhã. Ela foi para Sintra de novo, deixando-me com Ana, que soluçava no chão da cozinha. Eu estraguei tudo, gemeu ela. Abracei-a, mas agora o abraço era cálculo. Não. Vamos fugir. Para o Algarve, começar novo. Era mentira, claro. Planejava levá-la para um motel isolado em Lagos, gravar suas confissões, a inveja, o plano de roubar-me de Maria, depois vazar para a família. Vingança pura, psicológica, destruí-la de dentro para fora. Ela mordeu a isca. Partimos 2 dias depois, o carro carregado com malas falsas de esperança. O sul era paraíso, praias de areia branca, mar turquesa lambendo as falésias. No motel, uma cabana de madeira com vista para o Atlântico, fizemos amor de novo, mas com uma câmara escondida no abajur, capturando cada palavra. Eu sempre quis destruir Maria, confessou ela no êxtase. Desde crianças. Ela tinha tudo. Clique. Evidência. Mas algo mudou. Olhando-a a dormir, a barriga subindo e descendo, Tomás chutando suavemente, senti uma pontada, não amor, mas responsabilidade. O que eu estava criando? Um órfão de pai, uma mãe quebrada. A dúvida me roeu como traça na madeira. Ricardo ligou então, de uma prisão espanhola. Ouvi sobre você e Ana. Filho da puta. Vou-te destruir quando sair. Ri. Você já está destruído. Mas sua voz plantou medo, e se ele voltasse? Acelerei o plano. Mostrei a gravação a Ana na manhã seguinte. Seus olhos se arregalaram em horror. Por quê? Porque você me usou. Como usou Maria. Ela chorou, implorando perdão, mas eu era pedra, a mesma pedra das falésias que o mar erode, mas não quebra. Enviei o áudio para Maria, anônimo. Horas depois, ela ligou, voz quebrada, é verdade. Ana odiava-me tanto. Sim, menti. E eu? Eu caí na armadilha. O divórcio prosseguiu, rápido como faca em manteiga. Ana fugiu para Porto, sozinha, o bebê a termo. Eu fiquei em Lisboa, a casa vazia quanto como convento em ruínas. Mas a vingança não parou. Descobri o segredo de Maria, durante a separação, ela dormira com um colega da universidade, um historiador barbudo de Évora. Provas. E-mails antigos, ciúme meu agora virando arma. Confrontamo-la no tribunal, o juiz em Lisboa assistindo impassível. Hipócrita, sussurrei. Ela desabou, lágrimas como chuva de outono. Ana deu à luz Tomás em uma noite de tempestade, sozinha no hospital de Porto. Liguei, fingindo preocupação. Deixe-me ver ele. Ela recusou, mas o tom era quebrado. Você nos destruiu, João. Sim. Mas a destruição era só o começo. O divórcio foi assinado em uma sala fria do Tribunal de Lisboa, o ar cheirando a papel úmido e derrota, com o Tejo rugindo ao fundo como risada zombeteira. Maria saiu primeiro, o anel de casamento um fantasma no dedo, olhos vazios como as janelas quebradas do Carmo. Você venceu, murmurou. Mas perdeu tudo. Eu assenti, o peito oco como a catedral sem teto. Venci. A casa em Alfama agora era só minha, paredes e quando risos falsos, o cheiro de lavanda persistindo como assombração. Tomás, o bebê, era um laço invisível. Ana o criava sozinha em Porto, recusando visitas, mas eu enviava dinheiro, gotas de culpa em um oceano de remorso. A vida pós-caos era uma rotina mecânica, trabalho no canteiro, cerveja no tasca do Chico à noite, fado tocando baixo como lamento pessoal. Amigos, os poucos que restavam, cochichavam, João enlouqueceu. Família destruída por uma paixão idiota. Eu ria, mas por dentro, a vingança se virava contra mim, uma serpente mordendo a cauda. Sonhos me visitavam, Ana sangrando no parto, Maria afogando-se no Tejo, Ricardo rindo da cela. Acordava suando, o corpo pesado como chumbo. Decidi confrontar Ricardo. Peguei um trem para Madrid, a paisagem mudando de vinhedos do Douro para planícies castelhanas áridas. Ele saíra sob fiança, morando em um apartamento decadente em Lavapiés, cheio de grafites e cheiro de tapas queimadas. Bati à porta, e ele abriu, olhos instados, barba por fazer. Você, rosnou. O amante da vadia. Entramos em uma briga suja, punhos voando, móveis quebrando como ossos. Eu imobilizei contra a parede, o joelho na barriga dele, pelo que fez a Ana.
Pelo bebê. Ele cuspiu sangue, ela merecia. Sempre manipuladora. Ri, amargo. Como eu. Soltei-o, deixando-o vivo, mas marcado, uma costela quebrada, um aviso. Voltei a Portugal com as mãos machucadas, o trem balançando como minha consciência. Ana me contatou então, uma mensagem trêmula: Tomás tem seus olhos. Venha vê-lo. Fui a Porto, a cidade de granito cinzento e de ouro vinho, onde o rio serpenteia como veias expostas. Seu apartamento era um cubículo no Bonfim, paredes finas e quantos choros de vizinhos. Tomás dormia no berço improvisado, um anjo de cabelos escuros, punhos cerrados como se soubesse da bagunça. Ana parecia exausta, olheiras profundas como as caves de vinho. Porquê, João? Porque nos quebrou. Sentei-me, o peso do berço entre nós. Porque eu estava quebrado. Maria distante, você sedutora, Ricardo fantasma. Queria controle. Ela chorou, silenciosa, e eu a abracei, não como amante, mas como pai relutante. Deixe-me ajudar. Não como marido, mas como tio. Oh. Pai. As palavras saíram sem plano, mas verdadeiras. Tomás acordou, choramingando, e ao pegá-lo, algo se rompeu em mim, o menino cheirava a leite e inocência, olhos me fitando como espelho de erros. Maria soube da visita através de fofocas familiares. Ligou furiosa: você é o pai. Meu Deus, João. Neguei, mas a semente da dúvida plantada cresceu. Ela exigiu teste de DNA, e o resultado veio semanas depois, negativo. Alívio misturado com decepção, alívio por não ser o monstro completo, decepção por não ter laço com Tomás. Mas a mentira se espalhou, tias em Sintra sussurrando, primos em Coimbra cortando contato. Eu era o vilão da família, o homem que dormiu com a cunhada grávida. A vingança final contra Maria veio sutil. Descobri seu affaire antigo através de um amigo na universidade, fotos borradas, e-mails picantes. Em vez de confrontar, vazei anonimamente para o reitor. Escândalo, professora demitida por conduta imprópria. Ela perdeu o emprego, a reputação, a rocha que era desmoronou. Liguei: karma, amor. Por ignorar-me. Ela soluçou: você é um demônio. Talvez fosse. Ana e eu nos encontramos em segredo, fins de semana em hotéis discretos no Gerês, montanhas verdes onde o tempo para. Não era amor, era codependência, dois quebrados se remendando com sexo e confissões. Eu te odeio, dizia ela, cravando unhas nas minhas costas. Mas te preciso. Tomás crescia, gordinho e risonho, chamando-me tio, com sotaque portuense fofo. Eu amava, ferozmente, como redenção impossível. Mas o passado mordeu de volta. Ricardo, livre das acusações, meu esquema falhara por falta de provas, voltou a Portugal. Encontrou Ana em Porto, batendo à porta com flores murchas. Deixe-me ver o filho. Ela recusou, mas ele insistiu, ameaçando processos. Eu intervim, encontrando-o em um bar ribeirinho, o Douro refletindo luzes como joias falsas. Afaste-se dela, avisei. Ele riu: ou o quê? Vai-me seduzir também. A briga foi feia, ele me acertou com uma garrafa, eu revidei com um soco que quebrou seu nariz. Polícia veio, algemas em nós dois. Na delegacia, sob luzes cruas, Ana chegou, testemunhando contra ele me abandonou. Não merece Tomás. Ricardo foi embora, derrotado, mas jurando vingança: vou contar tudo para Maria. O áudio, o affaire. O pânico me consumiu. Corri para Sintra, encontrando Maria em uma cafeteria sombria, chuva fina caindo como lágrimas. Ouça primeiro. Toquei o áudio de Ana, a confissão de ódio. Seus olhos se encheram de dor pura. Minha própria irmã. Porquê? Abracei-a, pela primeira vez em anos com ternura real, porque o ciúme corrói, como o sal no Tejo corrói as pedras. Ela perdoou Ana. Não. Mas perdoou-me, em parte. Somos monstros todos nós. A família se reuniu uma última vez, em uma missa pela mãe delas em Lisboa. Ana veio com Tomás, Maria sozinha, eu o elo frágil. O padre falou de perdão, mas o ar estava carregado de não dito. Após, no cemitério dos prazeres, túmulos como ondas de mármore, Ana sussurrou: acabou. Neguei: nunca acaba. Mas podemos parar de sangrar. O outono de 2025 chegou a Portugal como um manto de folhas avermelhadas, o ar fresco do Minho misturando-se ao cheiro de castanhas assadas nas ruas de Lisboa. Mas para mim, era inverno eterno, um frio que se instalava nos ossos, não na pele. O escândalo de Maria deixara sem emprego, vendendo livros usados em uma barraca no Lisboa Factory, olhos baixos como se o passado a envergonhasse.
Ana criava Tomás em Porto, trabalhando como recepcionista em um hotel do Douro, noites longas com o bebê choramingando por um pai ausente. Eu. Afirma-me demitira por distrações pessoais, então freelanceava restaurações menores, consertando azulejos rachados em casas de moraria, cada peça um remendo na minha alma partida. A vingança, que outrora parecera catártica como um fado rasgado, agora era veneno auto-infligido. Bebia demais, gin tónico no bairro alto, conversas vazias com estranhos que não julgavam. Uma noite, um homem grisalho, ex-policial, sentou-se ao meu lado, vi sua cara nos jornais, há meses. O triângulo familiar. Cuidado, filho. O passado em Portugal é como o vinho, melhora com tempo, mas azeda-se mal guardado. Ri, mas suas palavras grudaram como resina. Ricardo era o azedo. Ele reapareceu em Lisboa, não como ameaça, mas como sombra, mensagens anônimas, eu sei do áudio. Pago ou exponho. Chantagem, crua como o bacalhau seco. Paguei primeiro, 5.000 euros de economias, mas ele queria mais. 10.000, ou Maria e Ana liem a transcrição. O pavor me corroía, Maria, já frágil, desabaria, Ana, com Tomás, seria estigmatizada como a puta grávida das fofocas portuenses. Planejei o fim dele. Não morte, ainda não, mas ruína. Usando habilidades de engenheiro, aqui é seu e-mail, um tutorial online, buracos na segurança como as muralhas de Évora. Encontrei tudo, dívidas de jogo em casinos de Estoril, afés com esposas de clientes, planos de fraude nova. Vazei para a imprensa, um blog anónimo, depois jornais regionais. Corretor reincidente, de prisão a escândalo. Ele sumiu, fugindo para o Brasil, mas antes, uma última mensagem, você me matou, João. Mas eu levo seu segredo para o túmulo. O segredo? O áudio não era o pior. Durante o affaire com Ana, eu gravara mais, não só confissões dela, mas minhas. Eu a uso para machucar Maria, admitir eu na fita, voz rouca de conhaque. Se vazasse, eu era o arquiteto do caos, não vítima. Enterrei o pendrive em uma caixa de ferramentas no sótão, mas o peso permanecia. Maria me procurou então, em uma tarde chuvosa no Chiado. Preciso de ajuda, disse, voz trêmula. O aluguel em Sintra. E os remédios? Depressão, João. Desde tudo. Meu coração se apertou, a mulher forte, agora sombra. Convidei-a para morar comigo em Alfama, como amigos. Ela aceitou, relutante, e a casa ganhou vida novamente, jantares simples de sardinha assada, conversas sobre livros que ela lia em voz alta, risos tímidos como o sol após tormenta. Mas Ana descobriu, através de uma ligação casual. Você e Maria de novo. E eu? Tomás pergunta por ti. A voz dela era navalha. Vim a Porto no fim de semana, encontrando-a em um parque ribeirinho, Tomás correndo atrás de pomos com gargalhadas borbulhantes. Escolha, João. Nós ou ela. O nós incluía o menino, olhos castanhos me fitando com confiança inocente. Abracei Tomás, sentindo o cheiro de terra e rio, e soube, ele era o centro, não eu. Contei a verdade parcial, Maria precisa de cura. Como você. Ela explodiu, cura. Você nos fodeu, e agora cura ela. A briga atraiu olhares, Tomás chorando. Levei-a para um café, Porto tónico suavizando as arestas. Deixe-me ser pai para ele. Não biológico, mas real. Ela cedeu, lágrimas misturando-se ao vinho. Fizemos amor em seu apartamento, urgente e desesperado, o corpo dela ainda marcado pela gravidez, seios cheios alimentando o leite que pingava como lágrimas. Não me abandone, sussurrou. Prometi, mas promessas em Portugal são como névoa, bonitas, mas evanescentes. De volta a Lisboa, Maria sentiu a mudança, o cheiro de Ana em minhas roupas, o distantismo nos meus olhos. Você a vê ainda? Perguntou, voz pequena. Neguei, mas a mentira era ponto frágil. Uma noite, após um jantar de cozida à portuguesa, ela confessou, eu te traí primeiro, João. Antes de Ana. Com o colega. Por solidão. O perdão veio fácil, cansado. Somos humanos. Erramos. Mas o erro culminou em tragédia. Ana ligou em pânico, Ricardo está aqui. Ameaçando levar Tomás. Corri para Porto, a autoestrada noturna borrada pelas lágrimas de raiva. Encontrei-os no apartamento, Ricardo bêbado, Ana encolhida no canto, Tomás gritando no berço. Seu filho da puta, rosnei, jogando-o contra a parede. Ele revidou com um canivete, a lâmina riscando meu braço, sangue quente escorrendo como vinho derramado. Ana gritou, ligando para a polícia,
e no caos, Ricardo tropeçou, batendo a cabeça na quina da mesa. Sangue se espalhou, escuro e pegajoso. Ele não morreu na hora, gemeu, olhos vidrados, mas o hospital confirmou, como é irreversível. Acidente, disse a polícia, liberando-me após depoimentos. Ana me abraçou, trêmula, você o salvou. O matou. Não respondi. Voltei a Lisboa com o braço enfaixado, o peso de uma vida nas mãos. Maria esperava, olhos preocupados. O que aconteceu? Contei, editado, defendi Ana de Ricardo. Ela assentiu, mas o olhar era de compreensão dolorosa. Acabou, João. Escolha uma vida. Escolhi. Não. Dividi-me, fins de semana em Porto com Ana e Tomás, noites em Alfama com Maria, um homem rasgado ao meio como a ponte 25 de Abril ao entardecer. A culpa me levava à beira. Uma noite, sozinho no Tejo, o rio negro lambendo os cais, pensei em pular. Porquê? Gritei para as águas. O vento levou a pergunta, mas trouxe resposta: vingança não cura, multiplica. Decidi parar, destruir as gravações, reconectar o que restava. Mas Ricardo acordou do coma, fraco mas vivo, e ligou: eu lembro, João. Você me empurrou. A teia se apertava de novo. O inverno de 2025 congelou Portugal em geada branca, o Tejo paralisado em trechos rasos, como se o rio negasse fluir adiante. Ricardo acordara, mas não era o mesmo, rosto flácido, fala arrastada, um vegetal ambulante com olhos de ódio puro. Ele processou, alegando tentativa de homicídio, e o tribunal em Porto se tornou circo. Ana testemunhando a meu favor, foi defesa própria, Maria de Lisboa como caráter, João é bom homem. Mas as gravações vazaram, não por mim, mas por um hacker contratado por Ricardo, áudios cruz e quando em tabloides, minhas confissões, gemidos de Ana, ódio dela por Maria. O escândalo explodiu como fogos de artifício nas festas dos Santos Populares. Engenheiro destrói família em orgia de vingança, gritavam manchetes do Correio da Manhã. Amigos sumiram, família renegou, a mãe de Maria me chamou de demônio de Alfama. Ana se trancou em Porto, Tomás chorando por um mundo que desabava. Maria. Ela partiu para Évora, aceitando um emprego modesto em uma escola rural, para recomeçar longe de veneno. Eu fiquei sozinho, a casa em ruínas, pratos sujos empilhados, poeira como neve nos móveis. O julgamento veio em março, primavera tímida florescendo enquanto eu apodrecia. O juiz, um homem de bigode grisalho, sentenciou, culpa mitigada por provocação, mas imprudência grave. 2 anos suspensos, terapia obrigatória. Saí livre, mas acorrentada à culpa. A terapia era uma sala branca em Belém, a psicóloga uma mulher de 50, olhos como o mar calmo. Por que vingança, João? O que dói tanto? Despejei tudo, infância sem pai em uma favela de Loures, casamento como âncora falsa, o vazio que Ana explorou. Eu queria sentir, confessei. Poder sobre o caos. Ela assentiu, mas o poder corrompe. Reconstrua. Reconstruí devagar. Comecei visitando Tomás em Porto, sob supervisão, Ana relutante, mas permitindo. O menino, agora com 1 ano, me chamava J.O., rastejando para meus braços com riso borbulhante. Pai? Perguntou uma vez, olhos inocentes. Não, amigo, respondi, coração partido. Ana e eu não nos tocávamos mais, o desejo morrera no escândalo, deixando afeto cansado. Cuide dele, pedia ela. É o que resta de bom em nós. Maria eu encontrei em Évora, no verão, campos de sobreiros estendendo-se como tapete infinito. Ela estava mais magra, mas serena, ensinando história a crianças que a idolatravam. Perdão, perguntei, sentados em um banco sob a catedral gótica. Não total, disse. Mas paz, sim. Case de novo, João. Com alguém que te veja. Beijamo-nos na bochecha, adeus doce amargo. Ricardo. Morreu em julho, ataque cardíaco na cela de reabilitação. Karma, ou alívio. Seu testamento deixou tudo para Tomás, uma herança irônica. Ana usou para comprar uma casa pequena em Vila Nova de Gaia, vinhedos ao redor como promessas de futuro. Eu voltei à construção, restaurando uma igreja em Mafra, o palácio convento com sinos que chamavam Redenção. Namorei uma ceramista de Setúbal, mãos sujas de argila, risos leves como brisa marinha. Não era paixão, era cura. 1 ano depois, em uma noite de fada em Alfama, sentei-me com Maria e Ana, trégua forjada pelo tempo. Tomás corria entre nós, 3 adultos remendados assistindo. Pelo que passou, brindamos com vinho do Douro, taças tilintando como sinos. Não era final feliz, Portugal não tem finais hollywoodianos. Era real,
cicatrizes visíveis, mas vivos. Olhei para o Tejo pela janela, rio eterno fluindo para o mar. A vingança me levará ao abismo, mas o abismo não me engoliu. Subi, sangrando, mas inteiro. E no silêncio da mesa, não ensurdecedor, mas sereno, soube, a verdadeira história não é de destruição, mas de reconstrução. Tijolo por tijolo, como as ruas de Lisboa que resistem a